O fog, ou a neblina de Londres, sempre conferiu um charme especial à cidade. Mas no inverno de 1952 a coisa foi um pouco diferente e é sobre isso que eu vou falar hoje para vocês, aqui no Baú da Sil. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo e eu vou falar sobre a névoa de 1952. Quando eu fiz o vídeo sobre o grande fedor de Londres de 1858, eu mencionei essa névoa, dizendo que era um assunto para um outro vídeo. Alguns meses depois, ei-lo aqui. No começo lá do inverno, para ser mais exata, no dia 5 de dezembro do ano de 1952, chegou uma frente fria em Londres e trouxe uma névoa muito densa, diferente de qualquer fog londrino. Na época até surgiu o termo smog, que é a névoa causada por poluição. Foram 5 dias onde Londres parou, onde não se podia ver nada, não se podia enxergar nada. Para você ter uma ideia, teatros e cinemas fecharam porque o público não conseguia enxergar o palco. E é claro que uma coisa dessa não ia deixar de causar sérios problemas. Nesse meio tempo, algumas pessoas começaram a adoecer. Hoje existe uma estimativa de que foram 100 mil pessoas, porque na época Londres era uma das cidades mais populosas, era um centro industrial ainda muito forte, e o Reino Unido estava lutando para se reerguer do não posso falar aqui no YouTube, Segunda Mundial. A Europa toda, enquanto países como os Estados Unidos floresciam, a Europa toda tentava se reconstruir. Ok. Aquilo começou com irritações nos olhos, na boca, no nariz, no sistema respiratório, alergias de pele assim, descomunais. As pessoas começaram a adoecer. Logo de cara, 4 mil pessoas foram ceifadas. Mais tarde, até o fim de tudo isso e dos resultados que deixaram, foram mais 8 mil, então 12 mil pessoas. Mas o que causou esse nevoeiro tão absurdo, tão fatal? Pois bem, nessa época, todo o carvão produzido no Reino Unido estava sendo exportado para que houvesse renda para reconstruir as ilhas britânicas depois da Segunda Mundial. Ok? E o que era usado? Na indústria, nos fornos, no aquecimento das casas, como lareiras, trens. Era o carvão assim, o refúgio, a sobra, o resto, o carvão da pior qualidade.
Então, para uso doméstico no Reino Unido, eles tiveram que usar o carvão de baixa qualidade, já que o melhor era exportado. E até então, a energia elétrica por lá era gerada por usinas termoelétricas de carvão. As indústrias eram alimentadas a carvão. E na época do Grande Fedor de 1858, se criaram leis para limpar a água. Ficaram conhecidos os micro-organismos naquela época, mas ninguém tinha se dado conta do ar e do que se jogava nele. Então, com aquela frente fria, chegou a chamada inversão térmica. A inversão térmica, o ar está mais quente, chega um ar frio, que é mais pesado, ele desce e ele esmaga, ele acumula os poluentes na camada mais baixa da atmosfera e não deixa que eles se espalhem, se dissipem. Então, o que juntou? Na verdade, o que formou ali foi ácido sulfúrico, que veio do dióxido de enxofre e do dióxido de nitrogênio, que vem da queima do carvão. A chuva que veio depois disso também foi uma chuva ácida. Então, esses poluentes todos acumulados, a pessoa não podia abrir a janela para entrar um ar, mas também a fumaça que saía da própria lareira era um problema. Transportes públicos pararam. Você não podia andar de carro ou de moto, porque você mal conseguia enxergar na sua frente. Há relatos de gente que não conseguia enxergar os próprios pés. Isso se estendeu até que, no ano de 1958, saiu a Lei do Ar Limpo, que foi quando os ingleses, o Reino Unido, começou a dar mais atenção para o ar que eles respiravam. Foi em Londres e região? Foi. Mas era algo que podia se estender para todas as ilhas. O clima lá da Inglaterra, ele é meio estranho para nós, porque é aquela coisa mais fria, meio úmida, tem mar para tudo quanto é lado, porque são ilhas. E isso ajuda a não dissipar poluentes. Então, isso foi o que aconteceu do dia 12 ao dia 9 de dezembro de 1952, bem no meio do século XX. O que foi considerado o desastre ambiental pior até então. Não se tinha, assim, consciência. Só que naquele tempo que não tinha internet, a televisão estava engatinhando e nem todo mundo tinha, era rádio e jornal, algumas revistas. Naquele tempo, muita gente tomou providências para tomar cuidado, para tentar evitar que isso acontecesse de novo. Parece que naquele tempo o ser humano não era tão, tá longe, isso não é problema meu, isso não vai acontecer comigo, isso não vai acontecer com meu país lindo, maravilhoso. Parece que na década de 50, em que a Europa e parte do mundo estava calejado por tudo que aconteceu, pelas figuras autoritárias que causaram tanta tragédia,
no mundo, elas eram mais receptivas, o coração batia mais e elas pensavam: se fosse hoje em dia, surgiriam todos os negacionistas para dizer: isso não é nada, é lá, eles que se virem, ou como viram um mantra, isso não é problema meu. É só prestar atenção para os animais que já não estão mais aqui, para tudo que aconteceu no mundo, no meio ambiente, que o ser humano estragou, mas que também afetou muito a nossa vida e que ainda vai afetar muito mais. Isso tudo seria interessante se servisse como lição. Então pensemos no grande fedor de 1858 e na grande névoa de 1952. Se você gostou desse vídeo, como sempre, não esqueça de curtir. Se você é novo, se inscreva no canal, compartilhe. E eu espero que você tenha gostado, assim como eu gosto de fazer vídeos para vocês. Um beijo e até a próxima.